Scripts no Tasmota, uma maneira de dar ainda mais poder aos nossos microcontroladores. E aí pessoal, como é que tá? Tudo bem? Hoje então a gente vai falar sobre os scripts, a linguagem de script que o Tasmota utiliza, e a gente vai ver quais são as possibilidades de a gente aumentar a capacidade, aumentar a possibilidade de recursos dos nossos microcontroladores. Vamos dar uma espiadinha então? Bora lá! O nosso ponto de partida, pessoal, vai ser o site do Tasmota na seção Scripting, onde a gente vai encontrar toda a documentação necessária sobre scripts no Tasmota. Claro que a gente não vai olhar toda essa documentação aqui agora, ela é bastante extensa, Mas a gente vai ver os principais pontos sobre os scripts e como a gente pode usá-los, como a gente faz para utilizá-los, Inicialmente eu já digo para vocês que esse recurso ele não está incluído nos binários pré-compilados. Os binários pré-compilados são aqueles disponíveis para download, Então, sempre que eu for usar scripts, eu vou ter que compilar uma versão do Tasmota habilitando os scripts, E no momento que eu habilitar os scripts, automaticamente eu vou estar desabilitando as regras, Então eu não consigo usar as duas coisas simultaneamente. Ou eu uso regras, ou eu uso scripts. E também, quando eu for usar scripts, eu vou ter que saber qual é o objetivo que eu tenho, porque eu preciso habilitar também algumas features adicionais, Não significa que habilitando os scripts eu já vou estar pronto para fazer tudo que eu precisar. Não. Pode ser que alguma coisa ainda a mais eu tenha que habilitar. Vamos dar um exemplo? Envio de e-mail. Se eu quiser que em determinado momento, atingida uma determinada condição, o Tasmota me envie um e-mail, eu tenho que habilitar os scripts e eu também tenho que habilitar este parâmetro aqui, lá no passo 4 do Tasmo Compiler, Vou ter que botar lá um define e use sendMail, que daí ele vai habilitar uma nova seção onde é possível eu então enviar e-mails. Dá para dar uma olhadinha nessa parte da documentação posteriormente e vocês vão verificar aqui se vocês vão precisar habilitar mais algum parâmetro ou não. Bom pessoal, os scripts no Tasmota, eles são colocados todos juntos na seção de script que fica dentro de consoles. Eu vou abrir um Tasmota meu aqui para vocês verificarem. Depois que nós compilarmos o Tasmota com a opção de script, quando eu clicar aqui nesse botão, veja que o nome dele já não é mais console, e sim consoles, no plural, Porque aqui dentro agora eu vou ter duas opções de console. O console tradicional e o console onde eu edito o script, ok? Então vejam só, que eu já tenho um script, E está colocado aqui então nesta seção. Esta seção vai comportar todo o meu script. Mas o script, se vocês forem olhar, ele vai estar sempre separado em algumas seções. Vamos dar uma olhadinha nas principais seções dos scripts, Aqui, Script Sections. Eu vou ter seções lá onde eu vou definir variáveis. Eu vou ter seções que vão ser executadas no momento do boot. Eu vou ter uma seção que vai ser executada no momento do boot, mas depois de ter inicializado os sensores. Eu vou ter uma seção que vai ser executada a cada 100 milissegundos. Eu vou ter uma seção que é executada a cada segundo. Eu vou ter uma seção que é executada a cada vez que eu der um restart no meu Tasmota. Eu vou ter seção que é executada toda vez que ocorrer um teleperiod, ou seja, uma leitura dos sensores. E assim por diante. Então, como eu separo as seções dentro do meu script? Simplesmente utilizando esses marcadores. No caso da definição das variáveis, é um sinal de maior que a letra D. No caso de uma seção que vai rodar quando houver um boot, a seção vai ser AB, ou então ABS, e assim por diante. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque diferente das outras linguagens de programação, aqui no Tasmota, ela fica assim desse jeito mesmo, separada em seções. Algo parecido com as procedures, em outras linguagens de programação. Então aqui, em vez de chamar procedures, foi denominado então seções. E essas seções são chamadas automaticamente pelo Tasmota toda vez que acontecer um evento desse tipo que eu acabei de falar. Então vejam bem, eu vou colocar, por exemplo, na seção S, todos aqueles comandos que eu quero que o Tasmota execute a cada segundo. Então a cada segundo que passa, ele vai vir aqui nessa seção e vai executar os comandos que eu colocar nessa seção. Da mesma maneira, aqui na seção F,
a cada 100 milissegundos, portanto 10 vezes por segundo, ele vai entrar nessa sessão e vai executar os comandos que eu coloquei dentro dessa sessão. Muito bem, pessoal, vamos voltar aqui para o começo, porque aqui tem algumas coisas importantes a serem ditas, tá? Vou passar rapidamente aqui nas features, né, nos recursos que eu tenho dentro dos meus scripts. Eu consigo usar até 50 variáveis, isso é uma definição padrão, né, pode mudar. Eu posso colocar nomes de variáveis como eu bem entender. Eu posso usar estrutura do tipo if, then e else, até 8 níveis de alinhamento, né, colocar ifs dentro de ifs. Posso usar operadores matemáticos, soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo e assim por diante. Aqui alguns operadores bit a bit, né, ou bitwise. Os operadores podem ser usados na forma reduzida, né? Posso usar os comparadores, os operadores de comparação, igual, diferente, maior que, maior igual, menor que, menor igual. Suporte a AND e a OR. Tem suporte a números hexadecimais. Tem suporte à soma de strings, portanto a concatenação de strings, que é na verdade juntar palavras, né? Comparação de strings utilizando igual igual ou exclamação igual. E aqui uma observação de que os strings são por padrão de até 19 caracteres, né? Parece ser pouquinho, mas para um script dentro do Tasmota vocês vão ver que talvez não seja tão pouco assim. O interpretador do script, ou seja, lá dentro do Tasmota, o módulo que vai interpretar aquele script que nós escrevermos, vai ser executado estritamente de uma maneira sequencial, linha após linha, né? Claro que isso dentro de uma sessão, né? Então, se a sessão que está sendo executada no momento é a sessão S, aquela que é executada uma vez a cada segundo, ele vai executar linha após linha desta sessão. Terminou a sessão, ele para a execução e vai para o próximo passo, que daí ele vai decidir qual que é. Se é o B, se é o BS, se é o S, se é o F. Mas então a cada sessão que ele entrar, as instruções são executadas linha por linha. E sempre vai ser feita a avaliação, no caso, da esquerda para a direita. Então, se eu tiver algum if, algum teste acontecendo com vários outros testes, esses testes vão acontecer primeiro o que está mais à esquerda, depois o próximo e assim por diante, da esquerda para a direita. Ele não admite espaços entre os operadores matemáticos. Aqui um exemplo, né? Se eu quiser fazer uma operação matemática, não posso colocar espaços antes ou depois do sinal de mais, antes ou depois do sinal de menos. Tem que ser assim, desse jeito. Tudo bem juntinho. E tem também o suporte a comentários. O que são os comentários? São aquelas observações que a gente coloca no nosso script para lembrar futuramente o que está fazendo. Esses comentários eles não são interpretados pelo interpretador, eles são ignorados, portanto só serve para a gente nós lermos o nosso código e está escrito lá, ó, essa linha faz isso, essa conta é por causa daquilo. Então nós colocamos algumas observações, alguns comentários para lembrar o que aquilo faz, né? Algumas informações mais técnicas aqui que nós não vamos aprofundar agora. Nós só temos que lembrar que, na maioria das vezes, a gente vai estar lidando com um microcontrolador ESP8266, que ele tem uma limitação de memória. Então a gente não pode escrever um script muito extenso, porque ele não vai caber na memória, né? Então é sempre uma boa prática usar nomes de variáveis mais curtos, um script mais enxuto e não fazer muito uso de comentários, né? Porque os comentários também vão consumir um espaço, apesar de eles não servirem para nada lá no processamento, eles vão consumir espaço porque eles precisam estar armazenados em algum lugar, né? Os scripts também vão gerar alguns códigos de erro caso haja algum problema, né? No momento que ele está interpretando o script. Posso ter cometido um engano, colocado um sinal inválido, e essas informações vão ser escritas no nosso console, né? Lá no console, no momento que está reiniciando o Tasmota, ele vai mostrar lá algumas informações e também um código de erro, se for o caso. Então, aqui tem alguns códigos de erro, né, dizendo, não tem memória suficiente, o nome das variáveis, no total, né, das variáveis, é muito extenso, tem muitos arrays definidos, então tem alguns códigos de erro que ele pode dar na inicialização. Mas o normal é ele dar só uma linha informativa desse tipo aqui, em que vai ter o horário aqui, né? E aqui alguns parâmetros que ele está informando. Por exemplo, o que é NV igual a 51? Significa que o número de variáveis utilizadas no total foi 51. TV é o número de strings. Dessas 51, 13 são do tipo string. VNS, tamanho total das strings em bytes. VMem, né? VMM, é a memória RIP utilizada pelo script, e o SMEM é a memória na PSRAM, se houver, né? Enfim,
algumas informações que vão acontecer. Mais uma palavrinha então agora, pessoal, sobre as sessões, né? A primeira sessão, e é uma sessão obrigatória, é a sessão D, iniciada por sinal de maior que, letra D. Essa sessão vai dizer que nós estamos iniciando a sessão de definição de variáveis. Então, nesta sessão eu devo declarar todas as variáveis que eu vou utilizar no meu script. O que é uma variável? Uma variável é um espaço em memória que vai servir para armazenar algum valor. Por exemplo, no momento que eu declarar uma variável x, eu estou dizendo para o microcontrolador que aquele x é uma variável que vai armazenar algum valor. Para que isso vai servir? É porque mais tarde no meu script, ou em alguma outra sessão, eu vou precisar daquele valor que eu armazenei no x para fazer alguma outra coisa. Nós já vamos ver exemplos disso. Tem algumas variações das variáveis, também não vou entrar na profundidade sobre isso agora, né? Conforme nós formos estudando scripts e aparecendo as dúvidas, a gente pode utilizar outros tipos de variáveis, como p, o t, i, g, né, m. Mas agora não vou aprofundar muito nisso, porque senão esse vídeo vai ficar realmente muito extenso, né? O assunto de scripts ele é muito abrangente. Então a gente vai dar uma pincelada agora aqui nas sessões e conforme o tempo vai passando a gente vai elaborando novos vídeos, tirando dúvidas e a coisa vai ficando mais clara para vocês, tá? Então a seção D é a seção onde eu defino as variáveis. Toda variável que eu for utilizar no meu script, ela precisa necessariamente estar definida aqui na seção D. A seção B, ela é executada somente uma vez, que é quando eu ligo o Tasmota, quando eu dou o boot no Tasmota, né? Claro, se eu desligar ele da tomada ou da alimentação e depois ligar de novo, ele vai executar a seção B de novo. Mas no momento que eu iniciar o Tasmota, até ele não ser desligado, a seção B não vai ser executada de novo. Ela só executa uma vez. E aí eu tenho uma pequena diferença entre a seção B e a seção BS, porque a seção B ela é executada no boot antes da inicialização dos sensores. Com exceção da primeira seção, que é das variáveis, todas essas outras aqui são opcionais. Eu não preciso ter uma seção B no meu script. Mas, se eu tiver essa necessidade, basta eu digitar lá sinal de maior que B e logo embaixo começar a colocar comandos para que sejam executados no boot e antes de iniciar os sensores. A seção BS é muito parecida com a B, ela também é executada somente uma vez, né, no boot, mas depois que os sensores forem inicializados. Então, o Tasmota vai iniciar todos os sensores, depois que todos os sensores forem iniciados, estão operantes, vai ver se existe a seção BS no script, se tiver ele vai executar os comandos que tem nessa seção. Seguindo aqui, eu tenho a seção E. A seção E ela é executada sempre que houver uma mensagem recebida do tipo result. Tá? O que é uma mensagem recebida do tipo result? O resultado de algum comando ou de alguma instrução que o Tasmota recebeu. Pode ser uma instrução via console, ou pode ser uma instrução que foi recebida remotamente, ou pode ser uma instrução que foi dada ao clicar um botão. Qualquer mensagem que resulte no console como um tópico result, aqui nós não temos nenhum para exemplificar, mas no momento que tiver um result, ele vai vir aqui no script e vai ver se existe uma seção E, e se tiver uma seção E, ele vai executar os comandos que estão ali. Então eu posso implementar alguma coisa a ser feita sempre que o nosso microcontrolador receber um comando. A seção F ela é executada a cada 100 milissegundos. Então eu ligo meu Tasmota, tudo inicia, dá o boot, faz todo o processo, inicia sensores, executa lá o B ou BS se tiver. Terminou de fazer isso, ele vai começar a executar a seção F 10 vezes por segundo. Então aqui teria que ter operações muito específicas e rápidas, né, para evitar que isso aqui demore mais do que 100 milissegundos e ele não conseguir executar 10 vezes por segundo, né? Então eu tenho que ter um pouquinho de cuidado nisso também, porque os comandos que eu colocar também podem levar algum tempo para serem executados. A seção S é bem parecida com a F. O Tasmota também vai executar a cada segundo que passa, né? Ele vai ver no script se tem uma seção S. Se tiver uma seção S, ele vai executar os comandos desta seção. O R parece igual ao B e ao BS, mas ele tem uma pequena diferença. Vejam bem, ele é executado no restart, tá? O restart tem uma diferença do boot porque
O restart é executado toda vez que eu mandar no meu microcontrolador ser reiniciado. Vejam aqui, ó. Na tela inicial eu tenho um botão de restart. Eu vou reiniciar o meu Tasmota, mas ele não vai passar na sessão de boot. A parte de boot já foi feita quando ele foi alimentado, né? Então, se eu quiser executar alguma coisa toda vez que ele for reiniciado, então eu coloco esses comandos na minha seção R. A seção T, ela é executada pelo menos a cada teleperíodo. O que é o teleperíodo aqui que ele quer dizer? É o tempo configurado no comando teleperíodo do nosso Tasmota. O que é isso? Por padrão, ele é de 300 segundos, portanto 5 minutos. É o período que o Tasmota faz a leitura dos sensores. Tá? Então ele faz uma leitura agora, ele vai esperar 5 minutos e fazer uma leitura nova nos sensores. A cada 5 minutos ele faz isso. Posso configurar por um tempo menor, tá? Esse tempo vai de 10 segundos até 3.600 segundos. Então vai de 10 segundos até 1 hora. É o tempo que o Tasmota espera para fazer novas leituras de sensor. E nesse momento que ele fez a leitura nova dos sensores, ele vai lá para o script e vê se tem uma seção T. Se tiver uma seção T, ele vai executar os comandos que tem nessa seção T. É uma seção muito utilizada, porque é geralmente nesse momento que eu vou fazer alguma coisa. Ah, ele fez a leitura dos sensores, então agora eu vou fazer um cálculo em cima do que foi lido nos sensores. Não adianta eu fazer cálculo com valores que já foram lidos, ou que já foram calculados, ou que já foi processado, né? Eu quero realizar um cálculo novo quando a leitura do sensor mudar ou for renovada, né? Não adianta eu colocar lá um cálculo a cada segundo, sendo que é só a cada 10 segundos que o sensor vai ser lido de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu caso, ó. Vou no console e digito teleperíode. Teleperíode. Está configurado em 60, significa que ele está executando um teleperíode a cada 60 segundos. Mas, se eu quiser forçar uma leitura dos sensores, eu simplesmente faço o que eu fiz agora. Teleperíode, sem número nenhum, dou um Enter, forcei uma leitura do sensor. Sempre que ele escreve essas linhas aqui, significa que ele fez uma leitura, né? A seção H, ela é específica para quando a gente utiliza dispositivos Alexa. Não vou entrar agora neste detalhe. Tem também a seção H minúscula, que é uma seção específica para o HomeKit da Siri. Também não vou aprofundar agora. E vamos aqui para as seções que são realmente mais importantes. Eu vou pular aqui direto para essas duas aqui, que são as duas últimas, que são muito importantes e elas servem muito para o nosso dia a dia, tá? A seção W, vou começar por ela aqui, a seção W nós já vimos em algum vídeo anterior. O que ela faz? Ela me permite fazer o que eu fiz neste caso aqui, que é adicionar linhas ou até outros recursos aqui na tela inicial do Tasmota. Só para vocês saberem, este Tasmota que eu tenho aqui, ele só tem um sensor que é o SR04. Essas duas linhas aqui, eu até coloquei custom na frente para saber que são customizadas, elas são criadas. Eu mesmo que criei essas duas linhas através da seção W. Então a gente vai ver como é que a gente faz isso na seção W. Se o Tasmota perceber que existe uma seção W no nosso script, então ele vai entrar nessa seção no momento que alguém acessar a tela inicial do Tasmota, tá? Essa seção W, ela só vai ser lida pelo interpretador quando tiver alguém acessando a tela inicial do Tasmota. Porque se não tiver ninguém acessando, não tem por que ele montar essa tela aqui, né? Ele só vai montar essa tela quando tiver pelo menos uma pessoa acessando o Tasmota. Estou acessando o Tasmota, estou vendo a tela inicial dele, ele está montando a tela inicial e ele faz uma consulta lá no script para ver se tem uma seção W. Se tem uma seção W, ele vai executar o que está na seção W e vai acrescentar aqui na tela inicial do Tasmota aquilo que eu coloquei lá na seção W. E notem que para habilitar a seção W, para eu poder usar a seção W, eu tenho que obrigatoriamente colocar um parâmetro na minha compilação. Este aqui, ó, define use script web display. Eu não vou conseguir alterar a tela inicial do Tasmota se eu colocar lá a seção W com os comandinhos embaixo bonitinhos, mas eu não compilar o Tasmota com esse parâmetro. Ele não vai dar erro de script, não vai ter nenhum problema, só que ele não vai mostrar nada além dos sensores aqui na tela inicial. E por fim, o J, a seção J, também é muito importante porque ela vai ser responsável por mandar valores que eu quiser, que eu precisar enviar para o meu broker MQTT num formato JSON ou JSON. Que formato é esse? É só ir aqui no console que a gente vai ver. Ó.
este formato aqui, tá? Este formato aqui é um formato JSON. Este formato aqui é um formato JSON também. Via de regra, tudo que aparece entre chaves aqui é um formato JSON, tá? Então vejam bem, ele é formado sempre por um par nome e valor, tá? Eu abro chaves e começo o par nome e valor com o nome. O nome aqui nesse caso é time. E eu coloco dois pontos para separar o valor. O valor nesse caso aqui é este aqui, é a data e a hora, tá? Então é um par nome e valor, é um parzinho, ó. Nome, dois pontos, valor. Aqui eu também vou ter um par nome e valor. Nome, dois pontos, valor. Então olhem que interessante, dentro do valor desse parzinho nome e valor, eu vou ter também pares nome e valor. Perceberam? Ó, esse aqui é um par nome e valor. Ó, o nome é distance, o dois pontos separa os dois e o valor é 24.2. Aqui eu tenho mais um par nome e valor. O nome é custom e o valor é tudo isso aqui. Só que tudo isso aqui também é formado por pares de nome e valor. Ó. Nome, dois pontos, valor. Dentro desse valor eu tenho nome, dois pontos, valor. Vírgula, nome de novo, dois pontos, valor. Então é um sistema hierárquico, tá? Em que eu coloco sempre um nome e um valor, sendo que o valor pode ser um par de nome e valor. E dentro desse par nome e valor, no valor eu posso ter mais um par nome e valor. E não só um par, né? Aqui no caso eu tenho dois pares nome e valor dentro deste par nome e valor. Parece confuso? Um pouquinho, mas vocês vão ver que no decorrer da utilização não é tão confuso assim. Beleza? Então olhem que legal, eu consigo modificar a tela inicial usando cálculos para criar, digamos assim, um novo valor, e esse valor que eu acabei de criar eu consigo levar através do JSON lá para o meu broker MQTT, porque essa informação aqui ela está indo para o meu broker MQTT. E verifiquem que aqui também exige que eu insira um parâmetro lá no momento da compilação, tá? Sempre é bom vocês darem uma verificadinha aqui na documentação do Tasmota para ver se não está faltando alguma coisa para o script de vocês funcionar. Já aconteceu casos de eu estar fazendo o script e não funcionar, e quando eu fui ver era porque eu não tinha habilitado a seção que era necessário para aquilo funcionar. Legal, galera? A teoria é um pouquinho chata, né? Sempre a teoria é mais chatinha, mas nós já vamos meter a mão na massa. Vou só falar mais uma coisinha aqui sobre o W, né? A seção W, que é a seção que modifica a tela inicial do Tasmota. Vejam que coisa bacana, pessoal. Deem uma olhadinha comigo aqui no que tem sobre a seção W, tá? Olha o que eu posso colocar na tela inicial. Botões desse tipo aqui, né? Posso criar um botão específico meu, que faça alguma tarefa, ou que execute algum comando quando alguém clicar nele. Posso fazer pull downs, botões de rádio, checkboxes. Posso colocar um slider. Vejam que bacana, pessoal. Tudo que eu fizer aqui, todos esses botões, eu posso dar vida para a minha interface aqui, né? No momento que eu clico o botão, ele faz alguma coisa. No momento que eu mudo o botãozinho de rádio, ele faz alguma coisa. No momento que eu puxo o slider para o lado, ele faz alguma coisa. Eu defino lá, o slider começa no valor 0, vai até 100. Eu puxo lá na metade, o Tasmota já sabe que está mais ou menos 50 e vai fazer alguma coisa em cima daquele valor 50. Posso colocar campos de texto, ou campos de texto no formato data, hora, né? Posso colocar campos de texto no formato numérico, que só aceite números. Posso fazer formatações especiais e também posso usar o Google Charts. Eu faço uma referência para o Google Charts, mando uma coleção de dados e o Google Charts me devolve um gráfico prontinho, pessoal. Olha que bacana, tem alguns exemplos aqui embaixo para mostrar para vocês. Tá? Então, olha só, é uma infinidade de possibilidades, tá? Não tem mesmo como passar tudo isso aqui num vídeo ou em dois que seja, muita coisa, né? Então, a documentação aqui vai ser um grande salva-vidas pra gente, né? Toda vez que a gente precisar de alguma coisa, a gente vem aqui nessa página, tá tudo compilado aqui nessa mesma página. Tem um cookbook ali embaixo também pra gente consultar receitinhas prontas para fazer várias coisas, né? Mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês, e até vou arrastar lá para baixo,
Olha só, vários exemplos aqui, ó, o cookbook que eu falei para vocês, assim como tinha lá nas regras, aqui também tem nos scripts, né? Scripting Cookbook, o famosinho livro de receitas onde eu posso consultar soluções já criadas, né? Não preciso reinventar a roda, basta eu vir aqui, bater o olho aqui, pegar como exemplo e sair fazendo igual. Aqui então, os exemplos que eu queria mostrar para vocês. Olha só que legal, o exemplo de uma Internet Radio. O pessoal desenvolveu aqui uma lista, colocou na tela inicial do Tasmota, vejam aqui ó, os botõezinhos, né, do padrão do Tasmota, mas antes deles apareceu aqui então uma lista, uma tabela, onde eu clico e seleciono essa rádio para escutar, e aqui tem um slider para eu colocar, acredito que seja o volume, né? Não entendo dessa língua, mas enfim, deve ser o volume, deve ter um sistema de som nesse Tasmota, aumenta o volume da rádio e aqui seleciona a web rádio, né? E os botões padrão, ó, o console, o restart, o firmware update, enfim. Um outro exemplo aqui, onde foram usados alguns checkboxes, ó, esses quadradinhos de marcar, né? Os checkboxes. Um campo numérico, vejam que aqui é um campo numérico e a gente sabe que é numérico porque tem as setinhas para cima e para baixo para poder aumentar e diminuir sem precisar digitar os números, né? Posso inclusive definir o passo, né? Se eu quero que suba e desça de 10 em 10 ou de 100 em 100 ao invés de subir e descer de 1 em 1. Mais um exemplo aqui. Alguns botões, algumas informações, o botão on-off e até uma imagem de uma webcam provavelmente, né? E de novo os botões padrão do Tasmota. Mais um exemplo aqui, cores, relógios, separadores, muitas informações de temperatura, enfim, olha, um formato bem bacana. E o restinho do padrão do Tasmota. Outro exemplo aqui. E aqui os gráficos, vejam bem pessoal, os gráficos que a gente pode fazer através do Google Charts, né? Vários modelos, vários formatos, cores, sempre com a carinha do Tasmota, né? Olha lá, inseridas na própria interface, né? Nesses outros casos aqui, o pessoal decidiu remover tudo do Tasmota, né? Tem essa opção também. Posso remover os padrões, né? Os botões padrão, posso remover e deixar somente os gráficos e um botãozinho aqui para alguma outra coisa, enfim. Ok, pessoal? Então essa é a pincelada inicial sobre os scripts. Vejam que o vídeo já ficou bastante extenso, só dando essa demonstração inicial da capacidade dos scripts no Tasmota, né, pessoal? Eu vou fazer uma pausa aqui, vou gerar já um novo vídeo com algumas demonstrações práticas dos scripts funcionando e depois um terceiro vídeo com uma situação prática onde realmente foram utilizados os scripts para resolver um problema. Acredito que com isso a gente consiga ter um panorama bem interessante dos scripts e acredito que com isso vocês consigam começar a desenvolver os seus próprios scripts. Valeu, galera! Não esqueçam de se inscrever no nosso grupo de Telegram, o endereço está aqui embaixo nos comentários. E se vocês gostam desses vídeos, já sabem o que fazer, né? Muito obrigado por tudo, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!